Gente, estou de volta para falar um pouco para vocês sobre o questionário. Até deixamos separado ele num vídeo porque o questionário ele merece uma atenção toda especial. A versão 2 do Moodle, que é esta que vocês estão usando, uma das grandes inovações dela é o crescimento nessa parte de questionário. Tá? Trouxe um crescimento bem expressivo. Nós não vamos esgotar o assunto, como é a nossa proposta dentro desse curso, que é inserir vocês na ferramenta, deixar que vocês explorem e cresçam nela depois. Nós não temos tempo para isso. A grandeza do Moodle e dos seus mundos, né, fazem que faz com que um curso se torne algo muito extenso. Então, vou dar uma pincelada assim nas principais características do questionário, tá? E depois o desafio fica de explorar essa ferramenta muito mais. Vamos dar uma olhada então. A primeira coisa que a gente precisa compreender no questionário é que ele tem duas fases, né? A primeira fase é em que eu crio o questionário como um recurso, tá? Ou como uma atividade do Moodle. E este questionário ele pode conter, então, e deve conter várias questões. Então entendam assim, o questionário criado ele vai conter questões, tá? Que são os questionamentos, e aí então tem uma variedade de questionamentos lá. Tá? Olhando aqui para o nosso ambiente, eu vou só mostrar como a gente inicia. Então, adicionei a velha regra, né? Adicionar uma atividade ou recurso. Então, agora nós vamos entrar aqui em cima de atividades, e a atividade que nós vamos usar é questionário. Tá? Vou dar um acrescentar. Então ele traz aquele mesmo material sempre ali, né? Ou mesmo ele traz sempre aqueles questionamentos, ou seja, o nome ou e a descrição, tá? Mas pelo menos o nome eu tenho que colocar. Vamos dar uma olhada aqui então. Abrir o questionário. Se eu quero iniciar algum dia e concluir algum dia. Se eu ativo aqui, está valendo isso. Ele não fica disponível antes desse tempo. Se eu vou querer limitar tempo, a gente pode deixar o questionário, no momento que ele abriu, ele vai respondendo, ele vai lá, atende no balcão, volta e etc. Ou eu vou determinar um tempo. O questionário, uma vez aberto, ele começa a correr um tempo, ele aparece um cronômetro para ele, e ele então fica vendo o tempo todo aquilo, o aluno fica sob pressão. Terminou aquele tempo, o questionário fica indisponível, o que fez, fez, o que não fez, acabou. Se ativa a tempo é isso. Aí aqui tem algumas determinações, caso eu ative o tempo, o que vai ocorrer. A tentativa é enviada automaticamente, né? Ainda tem uma carência para ele terminar, ele é avisado que tem a carência. Então, se tiver carência, eu vou dizer quanto é o tempo de carência que ele vai ter. Então, se eu marco aqui, eu habilito aqui a carência, ele habilita para mim aqui, e eu digo que eu vou ter então mais 5 minutos de carência. Tá entendido, gente? Tranquilo, né? Tudo segue mais ou menos essa regra e é bem intuitivo. Vocês vão se achar muito bem aqui. Como o layout das perguntas, como as perguntas vão ser apresentadas, os questionamentos, eu vou embaralhar, tá? Ou seja, se eu fiz eu tenho um questionário que tem verdadeiro ou falso, depois associação. Um aluno apresenta numa ordem que eu coloquei, o outro aluno já é outra ordem, outro é outra ordem, tá? Então ele vai embaralhar as questões. E claro, quando eu digo embaralhar, eu ainda posso dizer como ele vai embaralhar e quantas perguntas ele vai embaralhar, tá? Então eu vou deixar assim. Aqui o feedback, o retorno que o aluno vai ter em relação às respostas dele vai ser quando e como. Então, durante a tentativa, ele vai estar vendo o que ele está acertando ou não está, as notas, os retornos, porque todo tempo a gente consegue dar retorno para ele, escrevendo coisas, dizendo muito bem, acertou, tente de novo. Então, esses feedbacks, eles vão ser dados durante a tentativa, somente após a tentativa,
mais tarde, enquanto ele ainda estiver aberto, ou só depois dele estar fechado. O que que é o estar fechado? Esta data aqui, quando encerrou, é o momento que eles vão ter retorno de tudo. Para cada tipo de de trabalho que nós estamos fazendo, isso aqui vai ser definido diferente. Então, se eu tenho interesse que eles só vejam as respostas depois de tudo fechado, pronto, ele respondeu, fica cego, tá? Como seria numa sala de aula, respondeu, entrega para o professor e só vê isso aí depois. Então, eu tenho que vir aqui e desmarcar todos os itens aqui. Pronto. A visualização, tá? Como ela vai se dar. Restrições de tentativa com relação se eu posso deixar ele ainda depois de terminado o questionário, ele ainda pode requerer uma nova tentativa, uma nova chance. Então, qual é o regramento disso? E se vai ter uma senha, ele só vai poder fazer isso se tiver a senha. Uma vez marcado aqui, se ele tentar de novo, além das chances que ele já tem, ele ainda pode com a senha fazer, tá? Aqui, gente, é o feedback geral. Como é que funciona isso? Eu vou determinando limites de nota. O questionário vale 100. Então, se ele tirou 100, eu vou escrever para ele assim: parabéns, você conseguiu acertar todo o questionário, você é muito bom. Se ele tirou 8, eu vou dizer: olha, está muito bom ainda, conseguiu atingir muito bem o seu alvo. Se ele tirou 7, eu vou dizer: ah, no mínimo que nós exigimos, tu conseguiu, parabéns. Tá? Aí se ele tirou 6, eu vou dizer: olha, você ainda precisa renovar, você precisa ainda estudar mais, etc. Determino notas e feedbacks. E ainda posso avançar em feedbacks aqui, colocando notas para todas as possibilidades de nota. Se são de 1 a 10, posso colocar até 10 feedbacks. Uma vez que eu dei salvar e voltar ao curso, tá? Eu já posso então ir para dentro do questionário e trabalhar as edições dele. Vamos olhar isso aí. Vou clicar aqui embaixo, salvar e voltar ao curso. Está aqui o questionário. Vou dar uma edição nele. Cliquei na chave para editá-lo. Bom, gente, como o Moodle, sempre quando ele tem algo aqui acontecendo, eu lembrei vocês que ao lado a gente tem uma caixa chamada configurações, então nela eu vou tratar sobre o item aqui que estou editando. No caso, o questionário tem todas essas funções que podem ser exploradas por vocês. Inclusive a visualização prévia a gente usa bastante. Editar as configurações é justamente essa tela aqui. Agora, quando eu digo editar questionário, eu vou entrar na tela que nos interessa agora. O que é isso, gente? Quando eu entro para editar o questionário, eu tenho algumas áreas que me interessam aqui. Tá? Esta área primeira, deixa eu separar bem ela aqui, é onde estão ativas as questões em uso no questionário. Vocês podem ver que é possível eu mudar a posição delas aqui e ainda excluir. Excluir daqui não significa que eu acabei com essa questão. Significa que as questões existem, e olha então essa área aqui, é a área onde eu crio uma nova questão, tá? Determino em que categoria ela vai ficar, a gente pode categorizar. Então, dentro de um curso, eu posso ter as perguntas relativas a um tutor, as perguntas relativas a outro tutor. Eu posso, então, organizar um banco de questões dentro de categorias, tá? Isso tudo pode ser trabalhado nesta área aqui. Quando eu quero criar uma nova questão, que é isso que nós vamos trabalhar, aí é aqui que eu faço, eu crio a questão. Uma vez criada a questão, ela está disponível aqui, dentro do banco. E se eu quero usar ela neste questionário que eu acabei de criar, então eu vou setando com essa passagem que tem aqui, ó, para a esquerda, eu vou clicando e elas vão entrando aqui. Claro que essa ordem aqui, ela realmente interessa quando lá eu disse para não embaralhar, né? Agora, se tiver que embaralhar lá, aí essa ordem aqui já não é tão importante mais. É possível já, além de eu determinar quanto cada questão vale, na hora que eu crio ela, eu ainda posso aqui alterar o valor delas depois. Então, ela é uma questão que tem valor 2, porque quando ela foi criada, alguém disse que ela valia 2. Mas na hora que eu uso ela,
como eu tenho aqui 5 questões e essa prova vai valer 10, eu posso dizer que o valor de cada questão é 2. Tá? Então, entendam isso assim. Aqui no caso eu tenho 6 questões. Né? Eu falei 5 só para exemplificar. Vamos aprender então a usar o nosso questionário. Vamos criar então uma dissertação, um ensaio, uma associação, múltipla escolha, numérica, resposta curta e verdadeiro ou falso. Como cria cada uma delas? A gente vem aqui em criar uma nova questão, abre essa janelinha, tá? Cada uma delas tem uma explicação rápida ali na direita explicando como funciona. E nós vamos começar então trabalhando a primeira delas, que é o ensaio, que é a dissertação, tá? Que permite que se responda num campo de texto alguma coisa. Eu quero que ele escreva sobre algum assunto. Então é assim que a gente vai. Próximo, no botão embaixo, vem a tela seguindo os padrões do Moodle. Então eu vou dizer o nome da pergunta, o texto da questão, e aqui eu estou dizendo assim, qual a sua opinião sobre o uso do software livre nas estruturas governamentais? Eu quero que ele escreva sobre isso. O feedback geral, feedback só da questão, né? Se ele responder só essa questão, qual feedback ele teria? Eu vou dizer, que bom que você participou e etc. Tá? O editor que ele vai usar um HTML, eu estou dizendo que são 25 linhas para ele responder isso. Tá? Não vai poder utilizar anexos. E aí eu dou um salvar mudanças, que é no botão embaixo. A questão então já passa a estar desse lado aqui. Eu clico na lupa e vou ver como o aluno enxerga isso. Então, quando o aluno estiver respondendo essa questão, vai aparecer assim para ele, qual a sua opinião, vai ter um texto para ele escrever sobre aquilo. Ele vai recomeçar de novo, vai enviar e finalizar, certo? E uma vez feito isso, ele já vai estar submetendo isso ao professor. A nossa próxima, então, é uma associação. Vamos ver como fazer. A velha forma aqui, criar uma nova questão e clico em associação. Próximo. A associação, então, vem com os campos para nós preencher. Tá? O que eu sugeri aqui para a gente testar esse recurso? Eu vou querer que eles associem o time de futebol ao seu estado. Tá? Então, numa coluna vai aparecer o time e na outra o estado. E ele vai ter que fazer uma associação entre esses dois times. Nome da pergunta, associe seu time ao seu estado. O texto da questão. Tá? O feedback geral, que é aquele principal ali. E aí começa aqui. Ó. Então, simples. Ó. Eu vou dizer a questão e a resposta dela. Tá? Grêmio, Rio Grande do Sul, a resposta correta. Palmeiras, São Paulo. E assim, um por um deles, eu vou preenchendo. Náutico, Pernambuco. Ele vai dar conta depois de embaralhar isso aí. Se precisar mais questões, eu vou acrescentando de 3 em 3 campos neste botão. Olha só o feedback combinado, né? Para cada resposta certa, eu vou dizer alguma coisa. Correto, acertou, muito bem. Para que o que foi parcial, ele não acertou tudo ainda. O que não foi correto ainda, eu digo, ainda não é isso. E para qualquer resposta incorreta, eu vou dizer errado. Isto aqui, vamos dar uma parada agora, porque em vários vocês vão encontrar esta opção. A penalidade para cada tarefa, tentativa incorreta. Ele errou, ele começa a perder ponto. Então, se vale 1 e ele errou, eu vou dizer, olha, para cada erro dele, ele perde 0,2. Então, se ele tem 3 tentativas e ele errou 2 vezes, ele vai perder 0,4 já. Então, cuidado para não deixar isso aqui ativo, porque pode ser que vocês não queiram isso. Né? Então, eu deixo sempre 0 aqui, pela realidade normalmente que eu uso os questionários. Tá? E ainda, se quiser, dar dicas para eles. Tá? Então, tem uma configuração de dica e a gente pode adicionar várias dicas. Então, aparece um botão lá, dica, e ele vai ajudando em algum momento. Salvar mudanças, vou dar um clique aqui e a gente já vai ver como isso aí funciona. Uma vez que eu passei ela para cá, está listada, eu já posso visualizar. Olha só como o aluno vê então a associação.
Palmeiras, ele tem a opção de escolher de qual time ele é. Tá? Então, eu vou responder tudo certo, uma errada só. Tá? Enviar e finalizar. Ele me deu o retorno aqui. Tá? Dizendo que estavam certas esta está errada. E eu atingi 0,8 de 1. Voltamos para o questionário. Vamos ver agora o múltipla escolha. Criar uma nova questão. Múltipla escolha. Nesse caso, então, está aqui o formulário de múltipla escolha. Ele vai escolher uma das opções. Para ilustrar, eu estou fazendo a seguinte pergunta. Dentre os times de futebol abaixo, qual deles o tutor torce? Eu torço para o Grêmio, no Rio Grande do Sul. Então, vamos simular essa situação. Tá? Feedback, as perguntas aqui nos dois campos, nome e texto da questão. Feedback geral da pergunta. Aqui tem que dar uma paradinha, tá? Porque eu vou querer que essa múltipla escolha tenha apenas uma resposta correta. Tá? Ainda vou dizer para ele misturar. E que vou numerar as questões usando 1, 2, 3, 4. Pode ser A, B e etc. A minha primeira escolha é Grêmio. Eu digo, olha aqui, gente, a nota é 100% porque neste caso está correto. Acertou, levou tudo. E eu coloco um feedback, isso mesmo, ele é gaúcho. No caso do Palmeiras, a nota é nenhuma. E eu aviso que não é este. Do Vitória, nenhuma nota, não é este. E assim eu sigo para todos os demais times. No final eu tenho um feedback ainda. Penalidade, lembrem disso, 0. Salvar mudanças. Uma vez que a questão já está criada e passou para cá, a gente então vai dar uma olhada como ela ficou para o aluno. Olha só. Dentre os times abaixo, qual o tutor torce? Palmeiras. Enviar e finalizar. Não é este, está aqui o feedback. Tá? Eu posso trocar a minha opção, começar de novo. Agora eu digo que é o Grêmio. Enviar e finalizar. Resolvido. Parabéns, a resposta é esta. Que bom que você participou dessa atividade. A resposta correta é Grêmio mesmo. Muito bom, né? Avançamos, já estamos quase concluindo. Vamos ver agora uma resposta numérica. O que é a resposta numérica? Criar uma nova questão. É numérica. Eu vou ter que dar um valor numérico exato, tá? Para responder aquela questão. Pergunta é, dentro daquele padrão do Moodle, quantas vezes o time do Brasil foi campeão do mundo? Ele tem que responder 5. Se responder 4, 3 ou 6, vai estar errado. Então, eu coloco o que parece para o aluno, a descrição da questão, o feedback geral. Tá? A minha resposta correta é 5. O valor da nota é 100%, porque ela está correta. Eu não vou dar margem de erro aqui, porque posso ter uma tolerância. E o feedback é isto mesmo. Tá? Para a resposta 4 não vale nada, está errado. Para a resposta 3 não vale nada, está errado. E assim eu poderia colocar para vários outros valores. Mas qualquer outro valor que ele colocar, mesmo não estando previsto aqui, vai dar errado, porque só para 5 ele tem 100%. Os outros padrões, tratamentos de unidade, como a gente quer lidar com casas decimais ou não, tá? Porque é um valor numérico, então pode-se trabalhar tudo isso aí. As dicas e, por fim, o último botão nosso, que é salvar as mudanças e voltar para lá. Uma vez criada a questão, ela está aqui, eu posso visualizar.
Como o aluno vê isso, então? Quantas vezes o time de futebol do Brasil foi campeão do mundo? Resposta: 5. Se eu fizer um enviar e finalizar, tá aí. Isto mesmo. Que bom que você participou do nosso horário. A resposta correta é 5. Levou nota total, 100% do 1 que ele valia. Agora, vamos ver uma resposta curta. Este aqui. Resposta curta, então, ele vai ter que responder um texto e esse texto tem que ser de acordo com aquilo que a gente espera. Tá? Vou dar um próximo aqui. Uma resposta curta é: quem foi o último treinador da seleção brasileira em Copas do Mundo? Eu preciso que a resposta seja exata. Tá? Então eu coloquei que a resposta é o Dunga, vale 100%, feedback certo. Ainda coloquei alguns outros treinadores e disse que não é nenhum deles. Né? Mano Menezes não vale nenhuma nota, só o Dunga equivale 100. Tá? Penalidade 0, dicas não quis botar. Salvar mudanças. Quem foi o último treinador da seleção Copas do Mundo? Eu vou colocar aqui, ó. Dunga. Detalhe, eu estou colocando não com letra maiúscula. Ele considerou certo porque ele não avalia maiúsculas, minúsculas, ao menos que eu exija isso. Tá? Então, se eu quiser exigir isso em algum momento, isso pode ser importante, então dá para fazer essa exigência, mas não é o caso aqui, então ele me deu certo. Se eu recomeçasse e colocasse outro valor, eu ainda dei um feedback para Mano Menezes, porque eu previ Mano Menezes lá, eu disse, este é o atual, está errado. Então, meu feedback atendeu esta resposta esperada. Vou te dar um feedback para ele. Se ele colocar qualquer valor ali, ele não vai ter um feedback, ele vai simplesmente dizer que está errado. E por fim, gente, para a gente encerrar essa opção de questionário, vocês podem explorar todas essas aqui depois, tá? E inclusive dá para acrescentar mais tipos de questões aqui, é só ir atrás disso depois. Eu vou falar do verdadeiro ou falso. Cliquei aqui e dei um próximo. Vamos lá. Para ilustrar o verdadeiro ou falso, fiz a seguinte pergunta. O Brasil, não fiz a pergunta, fiz uma afirmação. Eu quero saber se ela é verdadeira ou falsa. O Brasil foi campeão do mundo em 2010. Estou afirmando isso. Avalie a afirmação abaixo e considere se ela é verdadeira ou falsa. Tá? O Brasil foi campeão do mundo em 2010. Aqui tem que ter uma atenção em algum detalhe aqui. Ó. A resposta certa é falso, porque ele não foi campeão em 2010. E qual é o feedback caso ele coloque verdadeiro? Olha, ele está errado, ele foi campeão em outro ano. Tá? Isso aqui às vezes confunde um pouco, então fiquem atentos. Caso ele coloque realmente a resposta falso, que está de acordo com aquilo que eu espero, eu digo correto, ele foi campeão, ele não foi campeão em 2010. Tá? Então, só tomem cuidado com isso. Não tem muito mais para configurar em verdadeiro ou falso do que isso. Salvar mudanças e vamos dar uma olhada como então o aluno enxerga isso. Avalie a afirmação abaixo, ela é falsa. Enviar e finalizar. Correto, ele não foi campeão. Tá aí. Então tá, gente. Então, só fechando aqui o questionário, eu defino neste painel todas as minhas opções, eu crio o banco de questões, categorizo, tenho elas à disposição aqui e posso usar neste questionário todas as que me interessam. Tá? Uma vez que elas estão selecionadas para serem usadas aqui, o aluno lá na frente ele recebe a seguinte orientação. Como ele enxerga isso.
Ele tem à disposição o questionário. Se ele não tem data de início e fim, como é o meu caso, ele já vai poder abrir agora. Quando ele clica aqui, vem a opção, tá? Tentar responder abaixo, questionário. No momento que ele clica, se tem tempo definido, já começa a contar. Se tem tentativa limitada, 2 tentativas, ele já está queimando uma tentativa, ou seja, clicou aqui, está valendo. Tá aí então o questionário para responder, porque eu não mandei embaralhar, ele vai vir na ordem que nós criamos. Tá? Qual a sua opinião? Ou associação? Tá? O time que o tutor torce? Quem foi o último treinador? Tá tudo aí. Como eu disse que era para botar 5 questões só por página, tem o botão próximo aqui. Quando eu clico aqui, deve vir a última só que ficou para trás, que é o verdadeiro ou falso. Ele tem um feedback total. Eu vou fazer então a resposta aqui, vou responder tudo correto para a gente ver. Ele mostrou todas as 6 questões, me deu um relatório de como a questão tá. Eu posso voltar lá, alterar alguma coisa, mas eu quero, não, estou seguro do que eu fiz, enviar e terminar. Enviar tudo e terminar. Acabou. Agora vai vir todo o feedback, porque eu previ feedback imediatamente após a conclusão. Então ele vai me dar todo o histórico de quanto eu acertei. Tá tudo aí. Bem, colegas, questionário então é isso. Embora nós não tenhamos condições de esgotar cada um das áreas do Moodle aqui, como a gente tem falado, porque em 20 horas não se consegue muita coisa mesmo, pelo menos aquela ideia que nós temos de inserir vocês dentro das ferramentas, nós estamos conseguindo. Então, não deixem de praticar isso que vocês viram nesta videoaula, ela que vai completar a aprendizagem, claro, embora não seja obrigatório fazer isso no ambiente lá, mas é essencial para quem realmente está interessado em conhecer e aprender o mundo. Tenho certeza que a partir disso vocês vão poder explorar muito mais e não vão ter problema de se aventurar no ambiente. Então, fica aí o roteiro, ele está seguindo exatamente a sequência aqui dessa videoaula, já fiz de propósito isso, para que aquela prática viesse de encontro com a videoaula. Tá? Nos vemos nos fóruns e fico à disposição na expectativa que vocês continuem com este ânimo todo aí com relação ao Moodle. Um grande abraço.